Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma live com o tema de hoje, cor da base. E eu quero conversar contigo a respeito da gente encontrar uma forma de fazer com que aquela base que muitas vezes não dá certo na nossa pele, fazer com que ela se adapte melhor na pele, tá? Então tem alguns truquezinhos que a gente consegue fazer, algumas coisas que a gente também tem que cuidar, tá? Quando a gente for comprar a base e tal, mas dificilmente a gente vai conseguir encontrar uma base que seja 100% a cor da nossa pele, tá? E eu vou explicar pra vocês o porquê. Mas é bem possível a gente conseguir fazer uma pele, quando a gente tá fazendo a nossa maquiagem básica do dia a dia, é bem possível a gente fazer uma pele que tenha aí uma base adequada para a cor da nossa pele, tá? Então, assim, eu quero começar dizendo que é bem difícil. Provavelmente o que vai acontecer vai ser que tu vai numa loja, normalmente para te testar a base, né? Tu vai testar a base aonde? No rosto. E aí o que vai acontecer? Ou ela vai ficar um pouco mais clarinha, ou ela vai ficar um pouco mais rosadinha, ou ela vai ficar um pouco mais amarelada, ou ela vai ficar um tom acima, vai ficar um pouco mais escura, tá? Mas isso é bem normal. E eu quero começar falando pra vocês o porquê. E eu não quero me aprofundar muito nesse assunto, porque muitas vezes acaba mais complicando do que ajudando. Mas eu quero que vocês saibam disso. Eu quero que vocês estejam atentas a isso e também para vocês poderem ter uma noção de por que muitas vezes a gente não consegue encontrar realmente aí a cor da base, tá? Aquela que tu vai passar e vai dizer assim, nossa, ficou perfeita. De forma bem resumida, guria, só para vocês terem uma noção de como é. Existe o tom e o subtom. Ai, Fran, e agora? Mas é bem simples, eu quero que vocês entendam que é bem simples isso. O tom nunca vai mudar. E o tom, ele vai ser claro, médio ou escuro, né? Então, ou tu é do time aí das bem clarinhas, ou tu é do time aí das médias, né? Ou tu é do time das que tem o tom da pele mais escuro mesmo, tá? E o subtom, gurias, é o seguinte, é o que reflete a nossa pele realmente. Então, vamos pensar assim. Sabe quando tu tira a cutícula? A cutícula, ela tem cor? Não, né? Ela é transparente. Então, a nossa pele é transparente. O que faz com que a gente tenha essa cor na pele é o subtom, é o que tá por baixo, é o que reflete. Então, assim, isso é um tema para quem é profissional, tá? Quem é profissional é que tem que ter o olhar bem clínico. O profissional é que tem que saber realmente o tom, o subtom da cliente para fazer normalmente aquelas maquiagens para noivas, para madrinhas de casamento, para formandas, enfim. Para maquiagem básica do dia a dia não é necessário a gente saber ter esse estudo profundo, porque é possível a gente ajustar a cor da base bem tranquila. Só que eu quero que vocês entendam esse processo um pouquinho, tá? Que vai ficar mais fácil de vocês entenderem quando vocês forem ajustar a cor da base. Então, o tom, ele não muda. O tom, ou ele é claro, ou ele é médio, ou ele é escuro. O subtom é que muda. Então, normalmente, a gente vai encontrar os subtons aí mais amarelados ou mais rosados. Às vezes pode ter uma misturinha desses dois, tá? E agora tem um novo subtom que é com um fundo meio esverdeado. Então, assim, o que acontece? Quando a gente compra uma base, que normalmente ela vai ficar o quê? Ou mais clarinha ou mais escura, tá? E isso é em função, então, do nosso subtom. Porque não existe, não tem como a fabricante lá das bases saber exatamente o teu subtom, porque só tu tem o teu subtom. Então, a gente vai conseguir ajustar essa cor da base aí com alguns truques, certo? Mas o ideal é que quando tu for adquirir aí a tua base,
tu consiga ter uma noção se tu tem o tom mais claro, mais médio ou mais escuro. Se tu conseguir identificar, tu já vai chegar lá na loja e tu já vai pegar só uma parte daquelas bases para te testar no rosto e uma dessas vai se aproximar bem do teu subtom, tá? Isso é bem tranquilo, só que tu tem que ter um pouquinho de paciência e tu vai ter que testar essas bases no rosto, tá? Então, assim, essa questão do tom e do subtom nada mais é do que um jogo de cores, tá? E é por isso que é legal que vocês entendam, pelo menos bem superficial assim, porque isso já vai fazer com que vocês olhem a base lá na loja, quando vocês forem comprar, de uma forma diferente. Vocês vão perceber, se vocês chegarem na loja, se vocês olharem para as bases, vocês vão perceber algo assim. Normalmente as bases começam das mais claras e vão até as mais escuras. Então, normalmente começa num tom mais claro e sobe para um tom mais escuro. Dentro dessa parte dos tons, tu vai perceber que assim, às vezes a base número 1 de tal marca é bem clarinha. A número 2 é clarinha, mas tem um fundo rosado. A número 3 é clarinha, mas tem um fundo amarelado. Essas são as mais comuns, tá? As bases que tem um fundo mais rosado e umas mais amareladas. E é por isso que às vezes tu olha e diz assim, não, mas a 1, se tu tem o tom claro, por exemplo, não, mas essa cor 1 vai ficar muito branca, mas a 2 tá muito escura e a 3 parece que não combina. É porque dentro desse tom claro existem os fundos das bases, que são como o fundo da nossa pele, entende? Então, é isso que tu tem que fazer. Quando tu chegar na loja para te escolher a base, tu vai ter que testar na pele para te saber se é o fundo da base mais amarelado, mais rosadinho, se tu vai ter que fazer uma misturinha dos dois, tá? Então, já cheguem assim, ó, com outro olhar quando vocês forem testar a base de vocês, mas principalmente na loja física, tá? Onde vocês consigam enxergar a base real, porque normalmente em fotos na internet a gente não tem como saber se é realmente aquela cor, né? Então, e normalmente vocês podem cuidar que na internet vai dizer assim, fotos meramente ilustrativas, né? Então a gente sabe também que tem o brilho da tela, enfim. Quando vocês forem na loja física, vocês já observem isso nas bases. Vocês observem o fundo que a base tem, tá? Normalmente, como eu falei, ela vai ter um tom mais rosadinho ou mais amareladinho, tá? Às vezes até um tom mais laranja, porque são normalmente os fundos de base que tem mesmo, tá? É mais ou menos assim. E aí, o que tu vai fazer? Dentro desse tom mais claro, ou mais médio, ou mais escuro, tu vai testar aquelas bases no teu rosto para ver qual se adapta mais. Porque não é necessariamente porque a cor número 2 vem depois da 1 que ela seja mais escura que a 1. Não, o que muda é o fundo da base, tá? Mas ela continua sendo da parte clara, do tom claro das bases. Tudo bem? E aí, como eu tava falando antes, tá? Normalmente, para estudar isso bem a fundo, o ideal é que, se tu for estudar isso daí, é ideal que tu seja um profissional, né? Porque na tua rotina básica, na tua rotina da maquiagem básica, pro dia a dia, não é necessário, tá? Então, eu só preciso que vocês entendam que existe esse tom e esse subtom pra gente conseguir ajustar essa base depois para que ela fique o mais próximo da cor da tua pele. E com vocês aqui eu vou falar esse termo, a cor da base, a cor da pele. Só que vocês sabem aí que a gente tá falando de tom e subtom, tá? Tô colando aqui um pouquinho para eu não esquecer de falar alguma coisa que seja importante para vocês, tá? Primeira coisa que a gente precisa se atentar quando a gente vai adquirir a base, tá? Onde se testa a base? Sempre na pele do rosto. Não é na mão, não é no braço, no punho, nem aqui, em lugar nenhum. Por quê? Normalmente, o nosso braço e a nossa mão são mais escuros do que a cor
da nossa pele do rosto, porque eu desejo muito que tu use protetor solar todos os dias e que o uso do protetor solar vai fazer o quê? O protetor solar ele vai proteger mesmo a tua pele do sol, e isso vai fazer com que a tua pele não fique tão bronzeada. Então a mão e o braço normalmente vão se bronzear muito mais. E aí, se tu testa essa base no braço, onde o braço é mais escuro do que a cor do teu rosto, certamente a cor da base não vai dar certo. Então, se testa sempre no rosto. Se tu tiver um pouquinho mais de tempo, tu pode até fazer na testa, tá? Passar essa base na testa, numa boa região aqui, mas eu gosto sempre de testar no queixo. Porque normalmente a gente tem uma cor no rosto mesmo, uma cor no pescoço e uma cor no colo. Então, se a gente testar no queixo, vai ser mais fácil da gente comparar a cor da base com a cor do nosso rosto, com a cor do pescoço e com a cor do colo, tá? Então a gente sempre testa no queixo, traz um pouquinho essa base mais pra baixo, pra gente poder analisar todas essas partes, tá? E aí, dentro do tom da base, então, por exemplo, o meu tom é médio. Dentro das bases que tem dentro do tom lá, que tem as bases no tom médio, eu vou pegar algumas, vou testar na pele e já vou eliminar algumas. Vou ficar provavelmente com uma ou duas bases ali que se aproximam mais do tom da minha pele. Normalmente, as bases que eu compro, elas sempre ficam um pouco mais escuras, né? Porque normalmente no verão eu tô mais bronzeada e no inverno a gente acaba ficando um pouquinho mais branquinha, porque o sol não é tão forte quanto no verão. Então normalmente eu tenho bases assim que ficam um pouquinho mais escuras, principalmente pro inverno. E aí, o que a gente tem que fazer, além de testar a base na pele, direto na pele, no queixo, tu passa a base, deixa ela dar uma secadinha, porque a gente costuma dizer que a base dá uma oxidada, tá? Às vezes tu vai passar a base na pele, na hora tu vai olhar, tá perfeita. Mas depois tu vai sair, vai olhar, ela vai dar uma escurecidinha ali, enfim. O ideal então é tu passar, deixa ela uns minutinhos assim secando, e ao invés de tu olhar no espelho da loja, pra conferir se a tua base tá no tom certo, tu vai pegar um espelhinho de mão, vai pedir pra pessoa que tá te atendendo ali, se ela tem um espelhinho de mão, e tu vai até a porta da loja. Na porta da loja tu vai ficar de frente pra rua, com o espelhinho aqui, e aí sim tu vai enxergar realmente a cor da base. Quando a gente tá num lugar fechado, normalmente as luzes, elas não refletem direito a cor da base, tá? Por isso que o ideal é sempre tu ir até a porta e olhar em uma luz natural. Essa é a melhor forma de tu saber realmente a cor da base, tá? Como que tá essa cor da base na tua pele. Então, o recomendado aqui é tu testar a base sempre no queixo para te poder comparar a cor da base com a cor do teu rosto, com a cor do pescoço e com a cor do colo, que normalmente aí a gente tem cores diferentes no rosto, no pescoço e no colo, tá? Então a gente consegue fazer essa comparação perfeita. E para te ter certeza de que essa base está bem próximo da cor da tua pele, tu vai até a luz natural, a luz do dia, tá? Pega um espelhinho lá e aí tu confere se realmente essa base tá adequada para a cor da tua pele, certo? Normalmente a gente fica bastante em dúvida, né? Daí, e como fazer? Ah, Fran, eu comprei a base. Às vezes acontece de tu tá na loja, tu compra a base e achou que a base deu super certo pro tom da tua pele, né? E aí tu chega em casa e diz, putz, ficou ruim. E agora? O que eu vou fazer? A gente tem alguns truquezinhos e eu vou falar pra vocês que é bem fácil, tá? No início tu vai achar que não vai dar certo, mas o resultado dá sempre bem bom. O que a gente vai fazer de verdade, tá? Tu comprou uma base que ela tem, que ela fica um pouco mais escura pra cor da tua pele.
A mesma coisa acontece com os corretivos, tá? E aqui eu vou pedir para vocês se atentarem a isso na hora de fazer a mistura. Tua base ficou mais escura pra cor da tua pele, certo? Então, tu vai procurar um corretivo que seja o mais branquinho assim possível, tá? Que ele não tenha nenhum fundo muito rosa e nenhum fundo muito amarelo para não alterar a cor da tua base, tá? Que aqui, nesse caso, se a cor da base ficou tipo um pouquinho a mais ali do que a cor da tua pele, tu vai, de preferência, aí achar um corretivo, uma base, não sei, algo que tu tenha aí que tu consiga misturar na tua base para deixar ela mais clarinha. Tu vai colocar normalmente, eu gosto sempre de aplicar a base na mão, tá? Para fazer essa misturinha. Tu vai aplicar a quantidade que tu sempre aplica, um pouquinho menos da quantidade que tu sempre aplica para passar a tua base. E tu vai colocar assim, ó, um pinguinho, é só um pouquinho de um corretivo ou de uma base mais clara. Tu vai fazer essa misturinha na mão mesmo e depois tu vai aplicar ela no rosto normal. Mas primeiro tu testa realmente essa base, né? Testa um pouquinho pra ver se ela já deu uma clareadinha, porque ela vai clarear, tá? Só de tu usar uma base ou um corretivo mais claro, tu já vai conseguir aí dar uma diminuída na cor dessa base. Então, se ela tava com um tom um pouquinho mais acima, ela já vai chegar bem mais próximo da cor da tua pele, tá? Inclusive, tem um corretivo que eu gosto bastante, que é o número 3 da Visela, que eu uso para clarear a base que eu tenho aqui também. Porque, assim como vocês, eu também sofro desse mal, tá? Eu também tenho que fazer a misturinha para conseguir ter pelo menos uma base o mais próximo da cor da minha pele. Até porque eu tenho uma cor na... E por incrível que pareça, a cor do meu rosto é mais escura que a do pescoço. Então, normalmente, quando eu uso a base, se eu uso uma base com um tom diferente, assim, dá pra ver mais porque o meu pescoço é mais claro. E normalmente é o contrário, a gente tem o rosto mais claro e o pescoço mais escuro. Mas, enfim, né? A forma de corrigir essa base é bem simples. É isso. A base ficou mais escura, pega um corretivo mais claro ou uma base mais clara, coloca só um pouquinho e vai fazendo a mistura, porque tu vai achar a quantidade certa da base mais escura para o corretivo ou para a base mais clara, tá? 2, 3 vezes que tu faça, tu já vai conseguir saber qual é a quantidade de base mais escura e de corretivo mais claro que tu vai usar para fazer a mistura. E a mesma coisa tu vai fazer quando for o contrário. Fran, minha base ficou muito clara e agora o que eu faço? Pega um contorno em creme, um contorno líquido, um corretivo mais escuro, porque tem os corretivos que são contornos, né? Então tu pode pegar qualquer coisa e até uma base mais escura e fazer o mesmo processo. Bota a base no dorso da tua mão aqui, bota um pouquinho da mais escura, faz a misturinha que tu já vai ver que dá uma amenizada real na cor da base, tá? Outra coisa que a gente pode fazer quando a base fica mais escura ou mais clara é usar a base que ficou mais escura como contorno e a base mais clara como corretivo. Então, por exemplo, se tu não quiser fazer a mistura, se tu quiser procurar por uma outra base que vai se adaptar mais ao tom da tua pele, se tu errou assim 2 tons acima da cor da tua pele, aí tu pode usar, por exemplo, essa base como um corretivo, como um contorno, por exemplo, se ela ficou mais escura, tá? Ao invés de tu comprar um contorno em creme, tu pode usar essa base como contorno, faz o contorno nos locais aí onde tu mais gosta, bochecha, testa, nariz. Tu pode usar essa base até como um primer de uma sombra marrom, tá? Então tu pode passar ela nos olhos, sela bem e depois tu faz aquele esfumadinho bem bonito com o marrom. Tu já consegue fazer uma base de marrom se a tua ideia for usar uma sombra marrom, por exemplo. A mesma coisa vai acontecer com a base mais clara. Se, por exemplo, ela ficou muito mais clara e tu não tá afim de ter que comprar uma outra base e fazer muitos testes para chegar, tu pode usar essa base como um corretivo.
Então tu vai usar ela naqueles locais, né, que tu quer dar uma iluminadinha. Então abaixo dos olhos, aqui um pouquinho na testa, no meio do nariz. Tu vai usar essa base mesmo como um corretivo, tá? Só pra equilibrar ali a maquiagem. Mas a forma realmente que eu mais gosto é essa. Ir na loja, testar a base na pele, ir na luz natural, olhar como ela ficou e comprar aquela base que ficou o mais próximo do tom da tua pele. Ou essa base vai ficar mais clarinha, ou essa base vai ficar mais escurinha. Mas é só um pouquinho. Tu vai notar que assim, ó, é um mínimo detalhe de diferença. E aí o que tu vai fazer? Se ela ficou mais escura, tu vai pegar um corretivo mais claro. Eu gosto do corretivo número 3 da Visela porque ele não tem muita cor, ou rosa ou amarela, então ela dá super certo pra clarear bem uma base que ficou um pouquinho mais escura. Olá! E aí, o que tu pode fazer é o contrário, é com o contorno mesmo, tá? Tem uns corretivos que são contornos, que são mais escuros, então tu vai fazer o contrário. A base ficou mais clara, pega um contorninho aí mais escuro, passa um pouquinho ali, dá uma misturadinha, gente, funciona. Confia, funciona que dá super certo, tá? E aí, tu vai parar também de sofrer na hora de ter que comprar base, porque eu sei que é um sofrimento. A gente já vai até a loja pensando assim, ai meu Deus, vou ter que comprar uma base agora, e fica e testa e não sabe, e fica na dúvida, e muitas vezes a gente tem que só confiar no que a pessoa que tá te atendendo ali tá falando, né? E muitas vezes a pessoa realmente, ela tem bastante conhecimento, mas a gente sempre fica na dúvida. Eu sei, porque eu também era assim. Também ficava bem na dúvida de chegar na loja e muitas vezes ter que testar e de ficar, né, naquele, será que vai dar certo? E muitas vezes o que mais, a parte que a gente mais erra na hora de comprar a base é a gente não sair na porta da loja pra olhar na luz natural. Porque aí tu passa a base, tu acha que ela tá no tom certo, só que tu tá olhando lá na luz do espelho da loja. E a luz dentro de um lugar fechado é diferente da luz natural. Então, tu vai chegar lá na tua casa, aí tu vai se olhar num ambiente que é mais claro e tu vai dizer assim, não deu, não consegui comprar a base na cor da minha pele de novo, né? Então, isso acontece mesmo. E aí, o ideal, então, é tu testar essa base na pele, no queixo, pra te conseguir comparar com a cor do rosto, do pescoço e do colo, e ir até a luz natural. Aí tu vai ter, assim, mais certeza se o tom daquela base combina com o tom da tua pele. E aí tu vai fazer essa misturinha, né? De pegar um corretivo ou um contorno pra clarear ou pra escurecer essa base. E é bem tranquilo mesmo de fazer isso, tá? As primeiras vezes que tu fizer, tu já vai notar a diferença. E eu tenho certeza que a partir da segunda, terceira vez aí, tu já vai encontrar um tom melhor pra cor da tua base, tá? Meus recados eram esses. Eu só queria vir transmitir realmente esse recado pra vocês. De que não é difícil encontrar a cor da base que seja mais adequada aí pra cor da tua pele. Mas as primeiras coisas que a gente precisa observar quando a gente chega na loja é o tom das bases, que são claro, médio e escuro. Dentro dessa quantidade de tons claros aí, vai ter algumas bases com fundos, com cores um pouquinho diferentes. Então tu vai ver uma realmente mais branquinha, tu vai ver uma com fundo mais rosadinho, tu vai ver uma com fundo mais amareladinho. E aí tu vai ter que testar para ver quais dessas cores combinam mais com a cor da tua pele. E aí tu vai, a partir do momento que tu souber se é uma cor mais rosadinha ou mais amareladinha, que combina com o tom da tua pele, tu já vai conseguir identificar ali, daquelas bases, qual é que vai dar mais certo pra tua pele, tá? Mas eu tenho certeza que só com essa pouca explicação que eu dei aqui sobre tom e subtom, tu já vai olhar as bases agora de uma maneira diferente. E eu tenho certeza que tu vai conseguir enxergar, assim,
essa cor das bases, tá? Porque quando a gente tem esse conhecimento, fica mais fácil, a gente fica mais observadora também, mas a gente consegue enxergar na base, tá? Então o mais importante é tu testar ela na pele e saber se realmente a tua pele aí aceita mais uma base mais rosadinha ou uma base aí mais amareladinha, tá? E aí tu vai realmente ajustar aí o tom, né? Tu vai acertar o tom da pele. E aí, se ela ficar um pouco mais escura, coloca um corretivo mais claro. E se ela ficar um pouco mais clara, coloca um contorninho aí mais escuro que dá super certo. Tá bom? Então, assim, eu não quero mais te ver ansiosa na hora de comprar a base, porque a partir de agora tu já sabe o que fazer, né? E aí eu quero te dizer o seguinte, me conta nos comentários qual foi o teu aprendizado de hoje, porque eu quero saber se tu conseguiu entender direitinho. E se tu tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também que eu venho para responder com o maior prazer. Combinado? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Deixem nos comentários aí as dúvidas, as perguntas, as opiniões e as sugestões que eu venho para responder vocês mais tarde, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa live. A gente se vê na próxima live na sexta-feira, tá bom? Um beijo, fui, até mais!